os Estados Unidos voltaram a aplicar sanções à Venezuela depois que a justiça do país proibiu que Maria Corina Machado, principal opositora de Nicolás Maduro, concorra à presidência. Essa informação foi confirmada por autoridades americanas para a imprensa local. Joe Biden não vai renovar a licença que autoriza a compra de petróleo venezuelano pelos Estados Unidos. Washington deu como limite o dia 13 de fevereiro para a liquidação de quaisquer transações entre organizações americanas e a Minervem, que é a empresa estatal de mineração de ouro da Venezuela. As transações com a mineradora haviam sido autorizadas em outubro como parte de uma flexibilização das sanções com o objetivo de facilitar as eleições livres na Venezuela. Vou começar o giro de análises com o Cristiano Beraldo, que mora nos Estados Unidos, acompanha muito o noticiário que envolve a Venezuela aí no país norte-americano. Beraldo, como analisa o retorno dessas sanções à Venezuela? Qual é a sinalização e o quanto isso tem a ver com as últimas ações que a gente tem noticiado aqui de Nicolás Maduro? Estava pegando mal, né? Essas medidas demoraram, porque quando elas foram implementadas, quando os Estados Unidos flexibilizaram essas sanções contra a Venezuela para fomentar também no interesse dos Estados Unidos, o Biden está de olho no preço do combustível, sabe que a Venezuela pode ser um player importante para garantir uma gasolina mais barata nos Estados Unidos nesse ano eleitoral, mas isso foi feito em contrapartida de algumas medidas que garantissem um processo eleitoral para a presidência da Venezuela, respeitando os ditos processos democráticos. E houve um compromisso da Venezuela em fazer isso. De lá para cá, o Nicolás Maduro já disse que vai invadir a Guiana, que vai tomar as áreas da Guiana onde tem petróleo, sendo que empresas americanas estão lá participando desse processo de exploração de petróleo. Agora a gente tem essa decisão absurda que tira a competidora Maria Corina da corrida presidencial contra Maduro. Maduro dando sinais claros de que não vai permitir que seus oponentes, caso sejam competitivos, concorram contra ele. Isso tudo mancomunado com a Suprema Corte, com quem tiver que ser mancomunado, porque quando você tem uma ditadura como é a de Nicolás Maduro, todo o sistema governamental opera para dizer amém ao seu ditador. É exatamente isso que acontece na Venezuela. E os Estados Unidos já estavam numa posição ridícula até, de ver que tudo aquilo que havia sido compromisso da Venezuela em relação a esse acordo não estava sendo cumprido e demorou para tomar a atitude que está tomando agora. Vamos ver quanto tempo dura, vamos ver como é que vai ficar esse jogo de interesse do próprio presidente Biden, que até aqui busca a reeleição. Eu sou da opinião de que ele não chegará ao final dessa campanha, mas por enquanto é a estratégia que ele está adotando e que, numa certa medida, dependia da Venezuela. Agora ele vai ter que encontrar outros parceiros para essa missão. Pois é, você, José Maria Trindade, Nicolás Maduro, não faz muitos meses, tinha concordado com eleições limpas, transparentes. O Zé Maria não está conectado com a gente, então eu vou passar para o Roberto Mota. Mota, relembrando, se a gente voltar um pouquinho no tempo, Maduro tinha adotado uma outra postura, né? Um Maduro paz e amor, aceitando eleições livres, limpas, transparentes, disse que não teria problema nenhum em receber os observadores internacionais. Pensamos aqui, caramba, que novidade, será que veremos isso mesmo? Só que de lá para cá, houve alguns episódios que fizeram com que ele mudasse de ideia, como, por exemplo, aquela subida de tom com a Guiana em relação à possibilidade ou não de invasão da região de Essequibo. As coisas mudaram e, muito provavelmente, a gente vai voltar a estaca zero naquelas negociações que envolviam as eleições limpas e transparentes. Porque Maria Corina, se tudo fosse feito da maneira transparente, ela derrotaria ele com facilidade, né? Pois é, a Maria Corina é opositora da ditadura de Nicolás Maduro. A Venezuela é um feudo que o ditador Maduro herdou
do seu mestre Hugo Chávez. Maria Corina teve seus direitos políticos cassados e foi declarada inelegível. Essa é uma palavra obscena, inelegível, porque ela contém dentro de si a negação do princípio fundamental da democracia. A democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Aí, diante dessa surpresa, que não deveria ser surpresa para ninguém, muito menos para um país que conta com as melhores agências de inteligência do mundo. A gente fala sobre isso quase todo dia aqui, né? Mas o governo americano agora ameaça com, de novo, voltar com mais sanções. Mas, olha, na minha opinião, é uma ameaça sem muito entusiasmo. Primeiro, porque os Estados Unidos já conheciam Maduro, já sabiam exatamente quem Maduro é e o que ele faz. Segundo, porque o próprio governo americano está perseguindo um adversário político. Um homem que não pode ser candidato de jeito nenhum, Donald Trump. E aí, o que a gente vê é a democracia de conveniência, aquela que só rola quando favorece um determinado lado. Você, José Maria Trindade, está ok? Eu posso chamá-lo? José Maria está lá em Brasília. Bom, daqui a pouco então a gente volta a conversar com o José Maria Trindade. Agora, Beraldo, em relação a essa situação que envolve a Venezuela e a possibilidade de invadir a Guiana, a gente tem observado uma tentativa de outros países de intermediarem essas negociações, essas tratativas e pensar numa saída que não seja, naturalmente, o conflito. O Brasil já se apresentou para ser um negociador. Os Estados Unidos, naturalmente, eles têm uma posição muito firme, né? Qualquer pisada em falso da Venezuela, aí sim nós poderíamos observar um conflito. Só que do lado da Guiana, teríamos os Estados Unidos, que inclusive protegeriam a empresa norte-americana que está em esse equívoco, não é isso? É isso, não é só uma empresa, não. O processo de exploração de petróleo, ele tem a empresa principal, mas tem uma série de outras empresas que participam do projeto, prestando serviço, fazendo estruturas complementares, como parque de tanques para armazenamento de petróleo e por aí vai. Então, tem muito interesse de empresas norte-americanas e, historicamente, os Estados Unidos sempre levou a sério esse tipo de situação, não permitindo, sobretudo por se tratar de Venezuela e, sobretudo, por estar próximo do território norte-americano. Então, é impensável que os Estados Unidos verá uma situação dessa se agravando e não tomará uma medida efetiva para impedir qualquer tipo de invasão territorial na América do Sul. E o Brasil ser o mediador dessa construção aí da paz entre Venezuela e Guiana deveria ser. Tem tamanho, relevância econômica e política, geopolítica para isso. Só que nós não sabemos exercer este poder. Nós claramente vamos nos desgastando como país perante os olhos do mundo quando nos abraçamos a bandeiras que são simplesmente inalcançáveis para o Brasil querer intermediar a paz entre Rússia e Ucrânia. Explica o que credencia o Brasil a exercer esse papel, uma situação geopolítica que envolve a China, que envolve a Índia, Estados Unidos, os países europeus, tantos interesses. E aí a gente é que vai lá tomar uma cervejinha com Zelensky e Putin para selar a paz em torno de uma mesa de bar? É claro que isso não faz o menor sentido. Ou quando a gente se posiciona contra Israel ou a favor do Hamas, com uma pintura ali de ser a favor da Palestina, mas quando, na verdade, o que se propõe, todas as ações tomadas foram para favorecer, para enaltecer o lado oposto a Israel. A gente, inclusive, teve manifestações diretamente contra Israel, proferidas por pessoas ligadas ao governo. Então, diante de todas essas manifestações, o Brasil vai se apequenando do ponto de vista diplomático. Nós não temos essa importância no mundo, nós não temos como ser um ator principal
nem na nossa região, o que dirá daqui para fora. Bom, se a nossa produção pegasse o telefone e ligasse agora para o presidente da República, ele não iria concordar com você, viu, Beraldo? Porque há 2 ou 3 dias ele disse que o Brasil, nunca antes na história do país, estava tão prestigiado no exterior, nunca tinha sido tão respeitado no exterior, também por conta das viagens que ele tem realizado. Não, mas isso é uma informação jornalística, ele disse isso há poucos dias e trouxemos a informação aqui, inclusive, no programa. Agora, posso fazer só um parênteses, Daniel? Claro, por favor. Se nós compararmos o prestígio que o Brasil teve na época do próprio presidente nos mandatos anteriores, onde o mundo passava por um momento também de dificuldade econômica, o Brasil se beneficiou, sobretudo, de investimentos diretos chineses, a gente sabe que naquele momento o Brasil tinha muito mais prestígio internacional do que tem hoje. Quer dizer, é uma fala que não se sustenta na realidade. É verdade, eu até me lembro do Ano do Brasil na França, lembra? Fizeram um barulho com isso, eventos, shows, exposições e por aí vai. Teve até a dança dos guardanapos, Caniato. É verdade, bem lembrado, Beraldo, aquelas imagens bizarras, né? Zé Maria, retomando a pauta original, os Estados Unidos voltando a aplicar sanções à Venezuela, ano eleitoral, Maria Corina rasgando o verbo, dizendo que, inclusive, a proibição de candidatura não é uma sentença, é delinquência judicial. O que é preciso considerar, hein, Zé Maria? É grave essa situação, né? Uma sanção norte-americana, ela dificulta ou talvez impeça de investimentos na Venezuela, que é o que o país está mais precisando neste momento. Gente, olha, a Venezuela era um país organizado, próspero, um dos mais prósperos, com jazidas de petróleo, vendendo petróleo com várias refinarias, inclusive da Petrobras, lá instalada na Venezuela. E aí chegou o Hugo Chávez, né, com aquele populismo e tal, nacionalizando, acabou. O capital se afastou, a Venezuela não tem capital para produzir uma refinaria para extrair petróleo e agora não tem nem para quem vender, porque os Estados Unidos acabam fechando portos de outros clientes para o petróleo venezuelano. E o país se transformou num absurdo de fome, de dificuldades, né? As pessoas num êxodo total, saindo. A maioria não vem para o Brasil, sim, vai para a Argentina por conta da língua e tal. Mas os líderes e o presidente estão muito bem. O áudio do Zé Maria está perfeito, a imagem congelando. De vez em quando a gente vai reconectar com o Zé Maria. Enquanto isso, eu vou trazer um outro destaque, inclusive reforçar o que eu disse há pouco, porque em entrevista, ou melhor, em um pronunciamento que foi feito ontem a apoiadores, Maria Corina Machado se pronunciou e descartou desistir da candidatura. Vou abrir aspas para ela. Recebi o mandato de quase 3 milhões de venezuelanos que exerceram a soberania popular em 22 de outubro, data das primárias. Eu represento a soberania popular. Não podem fazer eleições sem mim. Você, Roberto Mota, seria, digamos, um escândalo não contemplar a candidatura de Maria Corina. Mas de 0 a 100, são grandes as chances dela não participar, né? Você apostaria em algum percentual? 100%. Sério? Nós estamos vendo a liberdade ser atacada em vários países do Ocidente. Pessoas têm a sua liberdade de expressão coibida porque não aderem ao politicamente correto. As democracias ocidentais estão vacilando, titubeando, se acovardando diante do totalitarismo, né? Representado pela China, representado pela Rússia, pelo Irã, representado pelos terroristas do Hamas. O mundo ocidental resolveu simpatizar com os terroristas do Hamas. E até o próprio Estados Unidos, como eu disse aqui, começou uma perseguição sem precedentes contra Donald Trump, fartamente documentada. Eu mostrei aqui o livro A Perseguição contra Trump, do Alan Dershowitz. O Alan Dershowitz descreve nesse livro, por exemplo, uma operação que o FBI fez
na mansão de Trump em Miami, uma operação de busca e apreensão para pegar documentos que Trump poderia ter desviado ilegalmente. E o Alan Dershowitz se pergunta por que o FBI não intimou o Trump a devolver os documentos. A resposta ele mesmo dá, porque aquela operação cinematográfica repercutiu em toda a mídia. Teve um impacto muito grande, psicológico e midiático em cima de Donald Trump. Então, o Ocidente, com essa folha corrida, vai achar muito difícil encarar um sujeito como Maduro. Maduro sabe onde ele está jogando. Além disso, Maduro tem o apoio do Irã, da China e de Cuba. Ele está seguro que nada vai acontecer com ele.